PROC-V e índice CORRESP. Você provavelmente já ouviu falar nessas duas funções do Excel, funções assim, extremamente úteis e muito utilizadas no Excel, mas quando eu devo utilizar PROC-V, quando eu devo utilizar índice CORRESP? Muitas pessoas dizem que você tem que deixar de utilizar PROC-V e utilizar somente índice CORRESP. Isso é verdade? Tudo isso eu vou explicar nessa aula como e quando e se você deve realmente utilizar PROC-V e como e quando e se você deve realmente utilizar a função índice CORRESP. Mas antes de ir para a aula, eu quero que você meta o dedo agora, senta o dedo sem dó, dando um like nesse vídeo, dá um like, compartilha no teu story, compartilha em qualquer lugar aí, no grupo de WhatsApp da família, do trabalho, dos tiozão, manda essa aula para as outras pessoas para que elas saibam também a diferença entre a função PROC-V e a função índice CORRESP. Bora para a aula então? Vamos lá então, eu estou com uma planilha aberta onde eu vou apresentar essa aula. Se você quiser receber, baixar essa aula aqui, só você seguir as orientações que está na descrição, mandar teu e-mail para mim, clicar em algum link, então siga as orientações que está na descrição aqui do vídeo para você receber essa planilha para você praticar junto comigo, beleza? Vamos lá então começar pela função PROC-V. A função PROC-V ela significa procura vertical, ela busca verticalmente uma informação e retorna uma outra informação de acordo com o que ela encontrar, quando ela encontrar essa informação procurada, tá? Nesse exemplo nós temos aqui uma tabela de vendas, onde nós temos o nome do vendedor e o total de vendas desse vendedor. Eu quero, por exemplo, se eu digitar aqui Jean, ele digite para mim que automaticamente quanto que foi o total de vendas do Jean. E se eu mudar, por exemplo, para Maria, ele busca daí o R$236, que é o total de vendas da Maria. Aí eu vou utilizar a função PROC-V, por exemplo, igual PROC-V, abro os parênteses, o valor procurado é o nome da pessoa, estou procurando o nome da pessoa, né? Então vou selecionar o nome da pessoa, sempre faça referenciado, ou seja, não digite manualmente o nome da pessoa, porque você vai ter que ficar sempre digitando caso você altere o nome. Então sempre referencie uma célula onde está digitada essa informação. Por exemplo, que G4, onde está digitado o nome da pessoa. Ponto e vírgula, matriz tabela. O que é matriz tabela? Aonde eu estou procurando essa informação? Onde estão essas informações de nome, de vendas? Então eu tenho que selecionar aqui a tabelinha aqui, onde estão os nomes e as vendas, ok? Aqui eu vou dar um F4 para travar, ponto e vírgula, número, índice, coluna, ou seja, o que eu quero que retorne? Quando encontrar o nome da Maria, por exemplo, o que eu quero que retorne? Eu quero que retorne aqui a coluna, o valor de total de vendas da Maria, certo? Que está na primeira, segunda coluna. Aqui no número, índice, coluna, você tem que informar um número mesmo, 1, 2, 3, certo? Então, esse número é o número da coluna da matriz tabela. Como assim? A minha matriz tabela vai da coluna B até a coluna C, certo? Então, eu tenho duas colunas. E a coluna que eu quero que retorne o valor é a segunda coluna. Então, eu vou colocar aqui o número 2, que é a coluna aqui das vendas, ok? Ponto e vírgula. E aqui, verdadeiro ou falso? Basicamente, verdadeiro. Você quer aproximadamente a Maria ou você quer exatamente as vendas da Maria? Então, eu coloco aqui sempre falso, porque eu quero exatamente as vendas da Maria. Aí eu vou dar um Enter, olha só, a Maria vendeu R$236. Se eu mudar aqui, por exemplo, para a Rita, ele já mostra para mim R$404, ok? Antes de eu te explicar sobre essa questão de você utilizar ou não a função PROC-V, eu vou explicar primeiro a índice CORRESP e depois eu faço os esclarecimentos aí para te explicar se você deve realmente utilizar somente a índice CORRESP ou você deve utilizar a PROC-V nesses casos, tá? A função índice CORRESP, ela é um pouco diferente. Ela basicamente faz sim a mesma coisa que a função PROC-V, só que ela faz um pouco além, ela vai um pouco além, ela consegue suprir algumas falhas, algumas incapacidades da função PROC-V. Por exemplo, e se por um acaso eu tivesse uma planilha assim, ó, com o nome do vendedor e a total de vendas por mês. E aí aqui embaixo eu queria trazer, por exemplo, eu quisesse trazer o total de vendas do Jean do mês de janeiro. Eu queria que retornasse aqui R$513. Se eu informasse outro vendedor, Pedro, e digitasse aqui o mês de dezembro, por exemplo, eu queria que retornasse aqui do Pedro, o mês de dezembro, R$335, beleza? Isso a função índice CORRESP faz. A PROC-V simples não faria, eu teria que utilizar uma outra função com a função PROC-V, que aí sim ela resolveria. Mas nesse caso aqui eu vou utilizar a função índice CORRESP para te mostrar como que ela resolveria esse problema para a gente aqui. Para você entender bem a função índice CORRESP, você tem que entender ela separadamente. O que a função índice faz? A função índice, eu costumo dizer para os meus alunos que a função índice é como se fosse uma batalha naval. Por exemplo, a função índice, vou fazer ela aqui do lado, aqui, ó, vou fazer aqui dentro dessa célula mesmo, igual índice, abro os parênteses, a matriz dela é os meus valores. Vou selecionar todos os meus valores aqui, ok? Essa é a minha matriz, assim como se fosse a PROC-V. Ponto e vírgula. Para a função índice funcionar, eu tenho que informar qual que é o número da linha que eu quero que retorne e qual que é o número da coluna que eu quero que retorne, assim como assim como batalha naval. Então, por exemplo, qual que é a linha que eu quero que retorne? Se eu estou, por exemplo, pegando aqui informação da Rita, eu quero que venha a linha 1, 2, 3, 4, 5.
Então eu vou digitar aqui número 5, certo? O número 5, para a linha número 5. Ponto e vírgula. E qual coluna? Se eu quero aqui que retorne o valor do mês de dezembro, eu quero a coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então eu vou digitar aqui o número 12, fechar os parênteses e vou dar um Enter. Então aqui vai ser Rita, na verdade, né? Então olha só, a Rita, que é na linha 5, no mês de dezembro, que é na coluna 12, ela é R$225, certo? R$225 como eu digitei aqui. Se eu quisesse, por exemplo, o Jean, no mês de abril, eu teria que alterar aqui para a linha 1, e coluna, como é março, abril, eu quero 1, 2, 3, 4, a coluna número 4. Então retornaria aqui R$455, como está digitado aqui. Isso a função índice faz, mas se eu quiser, como vocês perceberam, eu tive que digitar manualmente qual é o número da linha e manualmente qual é o número da coluna. Já a função corresp, ela faz isso para a gente de uma forma automática, então por isso que a gente une a função corresp com a função índice, porque elas se completam, digamos assim. Vamos fazer a corresp aqui embaixo para vocês entenderem. Olha só como que funciona a corresp. Igual corresp, abro os parênteses, o que eu estou procurando? No meu caso aqui eu estou procurando o quê? Eu quero descobrir qual que é o número da linha da vendedora Rita. Então eu vou selecionar o que eu estou procurando. Eu estou procurando o nome da Rita, ponto e vírgula. Aonde estou procurando o nome da Rita? Aí eu vou selecionar um intervalo de valores onde estão os nomes, que por exemplo é esse intervalinho aqui de nomes da minha tabela principal. Beleza? Ponto e vírgula. Aqui, na corresp é parecido com a função proc_v. Ele pergunta aqui se que você quer menor do que, maior do que, mas no caso a gente vai sempre utilizar praticamente a correspondência exata. Eu quero exatamente a correspondência onde está a Rita. Então vou colocar aqui o número 0 para ser a correspondência da Rita. Dou um Enter, ele já mostra que a Rita está na 5ª linha. Se eu alterar aqui, por exemplo, para Rodrigo, ele já muda para 2. Então o Rodrigo está na 2ª linha do intervalo que eu selecionei. Ok? Sabendo disso, vamos fazer mais uma vez só para você entender agora para a coluna. A corresp não serve somente para linhas, serve também para colunas. Então, por exemplo, igual corresp, abro os parênteses, o que eu estou procurando agora? Estou procurando o mês de janeiro, tá? Quero saber qual que é o número da coluna do mês de dezembro. Janeiro não, dezembro. Então selecionei aqui ponto e vírgula. Aonde estou procurando isso? Estou procurando no intervalo aqui do meu cabeçalho, certo? Ponto e vírgula. E aqui mesma coisa, 0 para correspondência exata, fecho os parênteses e dou um Enter. Olha só, já trouxe para mim aqui que o mês de dezembro está na 12ª coluna. Se eu mudar aqui, por exemplo, para junho, muda para a coluna número 6, beleza? Agora tá fácil. Agora basta eu substituir esses números aqui pela corresp que está me fornecendo esses números. Então eu vou selecionar toda a minha corresp aqui, sem o ponto e vírgula, Ctrl C, venho aqui e substituo o 1 pela corresp, certo? Olha só. E aqui também a mesma coisa, seleciono essa corresp para trazer o número da coluna, Ctrl C, venho aqui e ao invés do 4 eu coloco essa função corresp e dou um Enter. E olha só, R$150 o Rodrigo vendeu em junho. Vamos ver, junho, Rodrigo. Então foi exatamente R$150, certo? Então agora vamos às considerações finais, quando você deve utilizar a proc_v, e se você deve utilizar a proc_v e quando utilizar a função índice corresp. Basicamente é assim, cara, você tem que fazer o que você tem mais facilidade para fazer. Não vai na onda desses caras que falam, a índice corresp é mais avançado, não sei o que, então tem que utilizar a função índice corresp. O que eles acham, na mentezinha deles, é acreditar que, se você dizer que você é avançado, aquela coisa do ego, sou Excel avançado, você só deve utilizar funções avançadas. Mas na verdade, ter o Excel avançado, conseguir construir coisas avançadas no Excel, não significa fazer da forma mais difícil. Significa, pelo contrário, você conseguir resolver problemas complexos utilizando recursos simples no Excel. Então isso que eu prego aqui no meu canal, que eu prego aqui no meu perfil do Instagram também, @ViniExcel, que é isso, você conseguir chegar a soluções completas utilizando o simples, o tranquilo do Excel, tá? Então esqueça essa coisa de você deve utilizar somente coisas avançadas. Muitos tiozões do Excel, aquelas pessoas que utilizam o Excel há 20, 30 anos, dizem, muitos deles às vezes nem utilizam as próprias funções, fazem tudo no VBA, porque infla o ego deles assim, sabe? Nada contra quem faz isso, mas eu acredito que se você consegue fazer a mesma coisa de um jeito mais fácil principalmente para você, você deve utilizar. Então você deve chegar a soluções fazendo o que é mais fácil para você. É claro que a função proc_v tem algumas limitações que a função índice corresp soluciona. Então, se no caso o problema que você tem, a proc_v soluciona esse problema, então utilize a proc_v. Se a proc_v não soluciona, se ela tem as limitações dela, utilize outros meios para chegar ao resultado final. Índice corresp, proc_v com corresp, função proc_x, então
a PROC-V é sim muito útil, você deve sim utilizar se for mais fácil para você e se ela for capaz de solucionar esse problema, beleza? Então essa é a minha opinião em relação à função PROC-V e à função índice CoResp. Quero que você deixe também a tua opinião aqui embaixo, eu estou aberto à discussão, a debate, não discussão, mas a debate, pra gente conversar em relação a esse tema, tá? Deixa a tua opinião aqui embaixo sobre isso. E eu te convido também a você mandar esse vídeo para mais pessoas, manda no grupo do WhatsApp, manda no teu story do Instagram, compartilha para mais pessoas terem também a opinião formada e debater aqui com a gente em relação à função PROC-V e função índice CoResp. Deixa a tua opinião aqui embaixo sobre isso e eu te vejo na próxima aula.